Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está aqui para mais uma videoaula do canal Professor Valdívia Resolve e hoje a gente vai abordar um pouquinho a estática do corpo extenso. Essa aula vai ser separada em dois vídeos e no primeiro vídeo a gente vai abordar momento de uma força. Vamos lá, segue o jogo! Para iniciar o estudo do nosso conceito novo, da grandeza física nova que a gente está vendo ainda, a gente vai começar pela definição do conceito de momento. Momento de uma força também é chamado em alguns materiais didáticos como torque. Então, ao longo do vídeo, eu vou usar aquelas duas expressões para a gente ir se acostumando com a ideia, tudo bem? Então, por definição, momento ou torque é uma grandeza física que está relacionada ao fato de uma força provocar rotação. Se a gente pensar, por exemplo, que todo dia a gente abre pelo menos uma porta na nossa casa ou no nosso local de trabalho, a gente pode pensar que a gente está aplicando uma força e essa força está gerando uma rotação. Essa porta está rotacionando. Lembrem-se que a gente classifica como rotação a situação em que um determinado objeto gira em torno de um ponto que pertence ao seu próprio corpo. Então, para falar que um corpo está rotacionando ou girando, ele tem que estar girando em relação ao ponto sobre o seu corpo, assim como é a nossa porta. Tranquilo? Dessa forma, vamos dar uma olhada em outro exemplo que a gente tem no nosso dia a dia, através de um desenho, e pensar melhor nessas ideias já pensando na relação matemática. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma ferramenta muito utilizada no nosso dia a dia, uma chave de boca. Ela está apertando um prego, um parafuso, na verdade, né? E eu vou rotacionar essa chave de boca no sentido anti-horário, certo? Para isso, eu preciso aplicar nessa chave de boca uma força que eu vou chamar de força F, orientada para cima. Ela é vertical e aponta para cima. Com isso, a gente pode perceber numa chave de boca, se vocês tentarem fazer na casa de vocês, que quanto mais afastado a minha mão está do ponto de giro, que é o meio do meu parafuso, mais fácil fica de apertar ou afrouxar essa relação. Com isso, a gente pode pensar na seguinte ideia. Se a gente pensar numa linha reta entre o ponto de giro e o ponto onde eu aplico a força, a gente pode perceber que a gente tem aqui, então, uma distância entre o ponto de giro e a força aplicada. Essa distância, eu vou chamar ela pela letra D. Tranquilo, pessoal? Se a gente está falando do conceito de momento, lembrem-se que momento eu vou representar nessa ideia pela letra maiúscula M. Tudo bem? Então, a partir desse momento, o momento será representado pela letra M, e para calcular o momento de uma força, momento é uma relação entre a força aplicada e a distância entre o ponto de giro e o local onde a força foi aplicada. Coisas importantes de se falar em relação a isso. A força ela deve ser sempre perpendicular à linha que passa pelo eixo de rotação. E a unidade no Sistema Internacional de Força, vocês já conhecem, que é o Newton. E vai ser representado pela letra N maiúscula. D é a distância do ponto que se aplica a força até o eixo de rotação. E a unidade no Sistema Internacional de Distância é o conhecido metro, que a gente representa nesse caso também pela letra M. E o momento, ou o torque, nada mais é que a junção dessas duas unidades, a unidade do momento ou do torque. E a gente vai falar que a unidade de momento nada mais é que Newton vezes metro. E tomem muito cuidado com isso aqui na hora das provas de vestibular. É muito comum o pessoal escrever Newton barra metro. Isso gera um erro e pode desclassificar você da hora da avaliação. Tranquilo, pessoal? Assim, vamos dar uma olhadinha no próximo slide e pensar na próxima ideia. Antes que eu me esqueça, o que poderia ser feito para facilitar a vida de uma pessoa que tem pouca força para soltar, por exemplo, uma porca de um carro, de um pneu de um carro?
ela pode levar no porta-malas um pedaço de cano. E toda vez que ela precisar trocar um pneu, ela encaixar esse pedaço de cano na chave de roda. Assim ela aumenta o braço da alavanca, aumentando o momento e fazendo com que se solte com mais facilidade. Agora sim, passando para o próximo slide. Nesse próximo slide a gente pode perceber que agora eu coloquei a chave de roda inclinada em relação ao eixo horizontal. E como vocês podem perceber, a força F em verde aqui no lado esquerdo, ela está perpendicular a essa linha pontilhada azul que passa pelo centro do parafuso. Assim a gente consegue essa observação que está aqui no cantinho direito, expressa pelo óculos, que sempre a distância D deve ser perpendicular à linha de ação da força F. Com isso a gente consegue calcular o momento de forma bem adequada. É interessante lembrar também que momento é uma relação que depende de sinal por causa do sentido de rotação da chave. A convenção de sinal do sentido de rotação é arbitrária, então você pode adotar qualquer sinal, desde que você expresse isso durante o exercício. No nosso caso aqui, eu tenho o costume de marcar sempre o sentido horário como positivo e o sentido anti-horário como negativo. Porém, eu fiz uma marcação aqui, que também é muito utilizada nos exercícios, que você pode colocar isso próximo ao meu exercício. Então, nesse caso aqui, você adotaria o sentido horário como negativo e o sentido anti-horário como positivo. Por ser uma relação arbitrária, uma convenção arbitrária, fiquem à vontade em escolher qual deve ser a convenção, desde que você marque isso durante a resolução. Ok, passando para o próximo slide. Agora vamos verificar a questão do momento resultante. Assim como força resultante, que a gente tem soma vetorial de forças, a gente pode ter um momento resultante. E o momento resultante nada mais é que a soma de todos os torques que atuam em um corpo. Novamente, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar a convenção arbitrária de sinais. Para a gente usar um exemplo, eu coloquei uma barra metálica aqui. Essa barra metálica, ela tem 3 forças atuando nela. Uma força F2, que está atuando exatamente em cima do ponto de giro. Uma força F1, que está atuando na extremidade direita da barra. E uma força peso, que está atuando no centro de massa dessa barra. Como a gente trata agora de corpos extensos, é importante a gente lembrar que um corpo extenso possui uma massa relevante ao exercício. Tudo bem? Assim, vamos pensar no outro slide e fazer o cálculo dessas ideias, ok? Bom, pensando então agora na barra com alguns dados, eu tenho que a força F1 vale 100 N, a força F2 vale 50 N e o peso dessa barra vale 200 N. Eu sei que o comprimento total da barra, representado pela letra L, vale 2 metros. Assim, eu quero saber o momento resultante sobre a barra. Bom, primeiramente a gente tem que calcular o momento da força F1, depois o momento da força peso e posteriormente o momento da força F2. O momento da força F1 vai ser calculado então pela relação momento de F1, a própria força F1, que no caso aqui vale 100 newtons, vezes a distância da aplicação da força até o ponto de giro. Como é a barra inteira, praticamente no outro extremo da barra, a gente pode julgar que a distância do braço da alavanca é 2 metros. Se a gente adotar como o sentido anti-horário como positivo, a gente pode perceber que a força F1 faz a barra girar justamente no sentido anti-horário. Portanto, o momento da força F1, no final das contas, vai valer 200 newtons por metro. Certo? Esse, então, foi o momento da força F1. Iremos agora calcular o momento da força peso. Bom, calculando, então, agora o momento da força peso, a gente pode chegar à seguinte relação. O momento da força peso vai ser uma relação entre o peso e a distância entre onde está sendo aplicada a força peso e o ponto de giro. Sabendo que o peso fica localizado no centro de massa da minha barra, eu posso concluir então
que a distância entre o ponto de giro e o centro de massa é metade do comprimento da minha barra. Assim, peso vezes comprimento dividido por 2. Temos que notar também que o peso, neste caso, faz o corpo girar no sentido negativo do que a gente adotou, no sentido oposto daquilo que a gente adotou. Então, a gente vai atribuir que o momento da força-peso vai ter um sinal negativo. Ok? Com isso, substituímos os valores. Momento da força-peso é igual a 200, aliás, menos 200 newtons, vezes o comprimento total da barra, que é 2, dividido por 2. Com isso, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que o momento da força-peso nada mais é do que menos 200 newtons vezes metro. Com isso, a gente calculou duas das três relações necessárias. Vamos agora então calcular o momento da força F2. Para encerrar nossa ideia, pessoal, o momento da força F2 é bem tranquilo de ser calculado, já que a gente não precisa fazer cálculo algum. Se a gente parar para prestar atenção, a força F2 atua exatamente em cima do ponto de giro. E essa força não será capaz de fazer a nossa barra girar. Assim sendo, o braço da alavanca, a distância do ponto de giro ao braço da alavanca é zero. E o momento da força F2, então, vale no final das contas 0 newton vezes metro. Com isso, a gente pode concluir, então, que o momento resultante dessa barra vai ser a soma do momento da força F1 mais o momento da força F2 mais o momento da força-peso. Usando os valores que a gente encontrou, o momento resultante vai ser para a força F1 200 newtons. Para a força F2, 0. E para a força F3, menos 200. Fazendo os cálculos aqui, a gente chega à conclusão que o momento resultante, então, no final das contas, vale 0 newtons por metro. E o que isso significa para a gente na prática? Significa que essa barra não vai, no final das contas, girar. Quando eu tenho momento resultante igual a 0, eu tenho um equilíbrio nessa barra. Então, ela não sofre giro. Ok, pessoal? Assim, a gente encerra a nossa ideia da primeira parte da aula. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, que eu vou falar especificamente agora de alavancas. Um abraço, até mais.